O livro O Talismã foi escrito por Stephen King e Peter Straub. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Em 1984. A edição da capa que vocês estão vendo aí é uma edição mais antiga da Objetiva, que já lançou uma nova edição do livro com uma capa mais bonitinha. O sucesso foi tanto que em 2001 foi lançado a continuação A Casa Negra. Nele nós vemos o Jack Sauer, o protagonista mais velho, como um detetive aposentado e tentando solucionar uma série de crimes bizarros. O livro não é tão bom quanto o primeiro, mas vale pela curiosidade e aquela famosa ligação entre várias obras do Stephen King. Recomendo! Olá pessoal, eu sou a Valéria Cris Costa e esse é mais um vídeo bem curtinho do Lendo Livros, onde eu vou falar, é claro, de livros. Nós estamos no finalzinho de setembro, eu ia fazer esse vídeo, filmar esse vídeo no dia do aniversário, né, do Stephen King, que foi agora dia 22 de setembro, mas eu não tive tempo, e então eu resolvi filmar um videozinho bem simples, bem rapidinho, para falar daquele que eu considero um dos livros que é mais curto dele, né? Um dos livros favoritos meu, do autor. E aí, vocês já ouviram falar do livro Talismã? Então vamos lá, acompanhe o vídeo para saber um pouquinho mais sobre o livro, né, Talismã, que foi escrito em colaboração com o Peter Straub, que é um autor assim que também escreve livros de terror. E o que é mais interessante, além de começar a contar sobre a história, é que a gente nunca sabe, e nem ele sabe, onde começa o Peter e onde termina Steven, onde começa Steven e termina Peter. Nem ele sabe de tanto que um imita o estilo do outro. E é uma obra assim muito interessante que fala sobre mundos paralelos, né? Na verdade, nesse mundo aqui, na história que a gente tem, assim, que a gente acompanha, Jack Sauer, ele descobre, tem 12 anos e a mãe dele tá muito doente. E a mãe dele, nessa função de ficar cuidando com a mãe dele, não tem pai, né, só ele e a mãe, ele descobre que na verdade todo mundo tem o seu duplo. Assim como tem nossa terra aqui normal, tem um outro mundo onde as pessoas têm uma versão sua vivendo no outro mundo. Só que Jack Sauer, ele é único, só tem ele. A versão dele não existe mais. E por causa disso, né, por causa dessa diferencial dele ser único, como, né, tipo, o escolhido, Jack Sauer também ele é capaz de reconhecer quando ele vai para o outro mundo, né? Ele consegue saber que está indo para outro mundo, ele acaba indo com o passar do tempo para ajudar a mãe. E esse talismã aqui, se ele achar esse talismã ele tem o poder supostamente de ajudar a mãe dele. Então ele viaja tanto para esse mundo como para o outro, que tem as suas peculiaridades, é diferente, o tempo passa um pouco diferente, até mesmo o estilo, né, e fala, enfim. E lá no outro mundo, o Jack Sauer é chamado de Jazão. A versão dele, claro que na verdade não existe, porque ele é único, mas ele assume, ele incorpora essa outra versão dele, que é a Jazão. E é muito interessante o livro, essa coisa do mundo, né, de dois mundos. É uma história assim que na época que eu li, eu era um pouco mais nova, né? Eu tenho esse livro desde 2000, mas ele foi escrito, a versão dele, em 84, então não, eu nasci, eu tinha 2 anos. Então é um dos livros assim que eu mais gosto do Stephen, porque ele não é um livro... Eu adoraria que não fizessem filme sobre esse livro, porque é uma história assim muito difícil de ser filmada, na minha opinião. Acho que eles acabariam estragando, talvez sim, talvez não.
Eu não imagino quem poderia interpretar ele, né? Um menino, não sei. E é uma história muito interessante, ela é muito tensa. Aí então tem o inimigo dele, né? Enfim, que daí é uma pessoa que fica incomodando ele, né? Que é um vilão da história. Tem uma parte da história que se passa justamente num colégio interno para meninos e é muito tenso tudo que acontece lá. E lá, né, no outro lado, mas aí Jack traz para esse lado, traz um ser diferente que é o lobo, que é um dos personagens que eu mais gosto na história. E enfim, é um livro muito, muito bom. É um dos meus livros favoritos. Eu gosto, assim, que... Eu poderia indicar, por exemplo, Iluminado, que também é um dos meus favoritos, mas eu acho que o Talismã é aquele livro que quase sempre quando eu penso em dizer para as pessoas para indicar livros do Stephen King. Outro também que eu adoraria falar, e quero falar, eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo, é sobre o livro Insônia, que é uma história muito interessante também. E essa história de insônia, ela é mais interessante ainda, sabe por quê? Porque ela tem aquela coisa, tem aquela ligação e mostra o amor que o Stephen King tem pelo Tolkien. Ele gosta muito do Senhor dos Anéis e ele incorpora muito de elementos, tem até um anel lá na história, que era uma coisa que na época, quando eu li Insônia, eu ainda não conhecia o Senhor dos Anéis, não tinha os filmes, não tinha nada. Então, quando eu fui reler e já tinha o primeiro filme, né, do Senhor dos Anéis, enfim, eu reli, li Tolkien, eu me dei conta que o Stephen King é fã assim, né, imenso do Tolkien, e ele tem muitos desses elementos. E para vocês que gostam dessas coisas de mundos paralelos, né, um mundo aqui, um outro lá, que interfere, né, é muito, lembra um pouco talvez, bom, enfim, eu não consigo me lembrar de nenhuma outra obra que me lembre disso agora nesse momento, mas eu recomendo muito o Talismã, porque ele é uma obra maravilhosa, não é uma obra muito conhecida, espero que eles não mexam. Uma época eu tinha ouvido falar que talvez fizesse o filme, espero que não façam. Outro autor que eu indico também é o Peter Straub. Ele é mais conhecido por ter escrito aqui no Brasil, né, que uma das obras mais conhecidas dele é Os Mortos-Vivos, que eu super recomendo, mas também o livro Júlia, que também virou filme. Tanto o Mortos-Vivos e a Júlia viraram filmes, e ele também tem um estilo muito peculiar. Eu sigo tanto ele quanto o Steven no Twitter, e é maravilhoso ver esses grandes escritores de terror falando sobre as coisas da atualidade e dando dicas de livros e continuando sim produzindo, porque Steven chegou aos seus 72 anos e ele tá escrevendo, vai continuar escrevendo até o quanto ele puder escrever. Então é isso, gente, por favor, sigam o canal, curtam. Eu sempre digo que vou tentar fazer mais vídeos, mas fica difícil, às vezes eu não tenho tempo, ou eu acho que não tenho material. Mas eu prometo que eu não vou demorar mais pra fazer mais um vídeo falando de livros, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não consegui aparecer assim, mas eu dei uma pintadinha no meu cabelo. Pintei meu cabelo de verde, tá meio que saindo a tinta, por isso que eu também quis mostrar. Mas é isso, acompanhem, sigam o canal, deem o seu like, comentem e lança essa pergunta. Vocês já leram Talismã? O que vocês acharam? É isso, gente. Até a próxima, com mais um Lendo Livros. Como eu falei antes no vídeo, Talismã nunca foi filmado para os cinemas, nunca foi adaptado para uma mídia, né, de cinema ou um formato de minissérie. No entanto, alguns anos atrás foi lançada uma série de histórias em quadrinhos, que vocês estão vendo no vídeo. Se eu não me engano, foi só lançado esses 6 vídeos, esses seis volumes, não teve uma continuação. E também foi filmado um curta que eu não cheguei a achar nenhuma imagem, mas para o cinema, para a minissérie até o momento, Talismã não foi adaptado. E, como eu disse também, eu espero que não façam isso, porque eu acho que é uma obra muito boa e complexa para ser adaptada. Não mexam em Talismã, por favor.